Agradecimentos especiais para os contribuidores do último vídeo: Geidosson Nascimento, Elias Batista, Kevin dos Santos, Luan Marcelo, Vinícius Cavalcante, Eric Jurandi, Andrei Felipe e Ananda de Souza. Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá! Perder a visão num acidente de carro foi o evento mais traumático da minha vida. Nascer assim é uma coisa, mas se tornar cego abruptamente é algo muito cruel. Mas a minha esposa, Ana, se provou ser um anjo. Ela largou a carreira para cuidar de mim em tempo integral. Há 2 anos, é ela quem me dá banho, corta a minha carne no jantar e pinga religiosamente o meu colírio cicatrizante 3 vezes ao dia. Ela sempre diz, acariciando o meu rosto: "Nós estamos juntos nessa, amor. Eu sou seus olhos agora." Hoje de manhã, ela saiu para comprar pão e deixou o celular esquecido na bancada da cozinha. O alarme de mensagens disparou e o leitor de tela do aparelho, voltado para deficientes visuais que ativei por engano, leu a notificação em voz alta. A voz robótica ecoou na cozinha vazia, com a mensagem do oftalmologista dela: "Ana, consegui o frasco que você pediu. 2 gotas por semana dessa substância no colírio dele são mais do que suficientes para necrosar a retina operada. Ele nunca vai recuperar a visão. Fica tranquila, que ele nunca saberá sobre nós." Quando a minha noiva me contou que estava grávida, meu mundo desabou. Eu tinha 22 anos, estava no auge da faculdade de medicina e um filho destruiria o meu futuro financeiro. Implorei para ela fazer um procedimento clandestino, mas a fé dela a impedia. Como estudante de medicina, eu sabia exatamente qual combinação de pílulas trituradas no suco de laranja causaria uma interrupção severa e indolor no primeiro trimestre, simulando um aborto espontâneo perfeito. Foi o que eu fiz. Ela chorou por semanas, mas a nossa vida seguiu. Me formei, abrimos uma clínica de sucesso e ficamos ricos. Mas nunca mais tentamos ter filhos. Hoje, 10 anos depois, estávamos reformando o porão da nossa casa. Quebrei uma parede falsa perto da caldeira e encontrei uma caixa de sapato velha escondida. Dentro havia fotos da nossa época de faculdade com o meu rosto riscado de vermelho e um frasco vazio do exato medicamento que usei nela. Junto das coisas, um diário aberto na caligrafia da minha esposa. Dizia: "Ele achou que me enganou. A minha bolsa estourou no 7º mês. O nosso menino nasceu morto e eu enterrei os restos sob o cimento. Só que comigo a justiça tarda, mas não falha. Todo jantar, nos últimos 10 anos, eu raspo um pedacinho dos ossos do nosso filho e misturo na comida. Nós finalmente somos uma família inteira." Trabalho como motorista de aplicativo no turno da madrugada. Para me proteger contra assaltos ou acusações falsas, instalei uma câmera discreta que filma todo o banco de trás, salvando as corridas num cartão de memória escondido no teto. Hoje de madrugada, peguei uma mulher muito embriagada na saída de uma balada no centro. Ela entrou cambaleando, murmurou o endereço, encostou a cabeça no vidro gelado e desmaiou no sono pesado da bebedeira. Eu dirigi pela rota certa, os vidros trancados, o ar-condicionado gelado, uma viagem de meia hora em silêncio total.
Parei na frente do prédio dela e me virei para trás para acordá-la. A mulher não estava lá. O banco estava vazio. Eu gelei. Como alguém some de um carro em movimento a 80 por hora sem abrir a porta? Puxei o cartão de memória da câmera e abri no notebook ali mesmo no volante. O vídeo mostrou a corrida normal nos primeiros 10 minutos, mas no minuto 11, a câmera não pegou a porta abrindo. O vídeo captou o assento do banco traseiro sendo erguido silenciosamente de baixo para cima. Duas mãos compridas, sujas de graxa e muito finas, saíram do vão escuro que liga o porta-malas ao interior do carro. As mãos taparam a boca da mulher desacordada e a puxaram para o fundo do bagageiro, como uma aranha puxando uma mosca para o buraco, enquanto eu dirigia tranquilamente lá na frente. E agora, sentado no banco do motorista e assistindo ao final do vídeo, acabei de escutar uma batida abafada vindo do porta-malas. Eu sempre soube que minha esposa casou comigo pelo dinheiro. Eu sou 20 anos mais velho, dono de uma construtora, e ela é uma ex-modelo que nunca precisou assinar uma carteira de trabalho. Nos últimos meses, a frieza dela e as mensagens apagadas no celular me deram a certeza de que ela estava apenas esperando eu infartar para ficar com a herança. Mas eu queria ter certeza absoluta antes de tirá-la do testamento e expulsá-la de casa. Contratei um cara. O plano era simples. Ele invadiria nossa casa de madrugada, encenaria um assalto violento, nos amarraria na sala e colocaria a arma na minha cabeça. Se ela chorasse e implorasse pela minha vida, eu perdoaria tudo. Se ela ficasse calada ou tentasse se salvar, o teste acabaria e o casamento também. Tudo correu como planejado. O homem arrombou a porta dos fundos às 2 da madrugada, vestindo uma balaclava. Ele nos arrastou para o tapete da sala, amarrou nossos pulsos e encostou o cano do revólver na minha têmpora. Eu olhei para minha esposa, esperando a reação dela. Ela não chorou, não gritou. Ela olhou para o assaltante, respirou fundo e disse, com a voz mais firme e gelada que eu já ouvi na vida: "O cofre principal fica atrás do quadro no escritório. A senha é a data do nosso casamento. Tem 200 mil em espécie lá, pode levar tudo. E atira logo na cabeça dele, porque o seguro de vida não paga se parecer que ele se matou." O meu coração quebrou no meio. A decepção foi tão absoluta que eu perdi o ar. Abaixei a cabeça e sussurrei para o homem contratado: "Pode parar. O teste acabou. Me solta e chama a polícia para tirar essa vagabunda da minha casa." O assaltante não abaixou a arma. Pelo contrário, eu ouvi o som nítido do cano do revólver sendo puxado para trás. Encontrei um iPhone de última geração esquecido no banco de trás de um ônibus voltando do trabalho. A tela não tinha senha de bloqueio. A minha intenção inicial era abrir o WhatsApp, encontrar o contato de mãe ou amor e avisar que o aparelho estava comigo para devolver. Mas quando abri o aplicativo, a última conversa estava aberta e a curiosidade mórbida falou mais alto. O contato salvo era irmã. A dona do celular, uma garota chamada Ana, estava mandando dezenas de mensagens frenéticas de áudio e texto nas últimas 3 horas. "Ele tá lá fora de novo, Ju. O cara da jaqueta preta. Eu tô com muito medo. Ele me seguiu desde o shopping até a porta do meu prédio." A irmã respondia tentando acalmá-la, mandando trancar a porta e chamar a polícia se ele não fosse embora. Mas as mensagens de Ana iam ficando cada vez mais desesperadas. "A polícia disse que não pode mandar viatura se ele só estiver parado na rua.
Ele não para de olhar para minha janela, Ju. Ele sabe que eu moro no segundo andar. A rua tá vazia. Se ele tentar pular a grade, ninguém vai ouvir. Ler aquilo me deu um nó no estômago. Eu odeio esse tipo de covardia. Homens que perseguem mulheres solitárias são a escória da humanidade. Continuei lendo, imaginando o terror que aquela pobre garota devia estar sentindo trancada no próprio quarto. A última mensagem dela tinha sido enviada há 10 minutos. Dizia: Ele sumiu. Não tô vendo ele no poste de luz. Acho que ele foi embora. Vou tentar dormir. Ergui o capuz da minha jaqueta preta para proteger o rosto do vento frio. Digitei: Boa noite, Ana. E olhei para cima, observando a janela do segundo andar do prédio apagar a luz. Era muito mais divertido ler as reações de pânico dela ao vivo do que apenas ficar parado na calçada, imaginando o que ela estava sentindo. Eu moro sozinho há 3 anos e tenho um sono extremamente pesado. Recentemente comecei a acordar com a garganta arranhada e uma sensação de cansaço bizarra. Achando que estava roncando muito ou tendo apneia, baixei um daqueles aplicativos que gravam o áudio do quarto durante a madrugada e filtram apenas os momentos em que há barulho. Hoje de manhã, fui ouvir os registros. O aplicativo gravou 16 arquivos curtos. Nos primeiros, eu escutei apenas o som do meu próprio ronco normal. Mas no arquivo das 3 da madrugada, o áudio estava diferente. Havia a minha voz, nítida e acordada, sussurrando para o nada: Eu sei onde as facas ficam. Eu sei que horas ele acorda. Fiquei paralisado, achando que estava desenvolvendo um quadro de sonambulismo psicótico. Puxei a barra de áudio para trás e coloquei os fones de ouvido para escutar com o volume no máximo. Foi aí que o meu estômago embrulhou e minha sanidade desabou. A voz, que estava sussurrando no áudio, era perfeitamente idêntica à minha, mas no fundo da gravação, por trás dos sussurros, eu conseguia ouvir o som inconfundível do meu próprio ronco alto na cama. Eu não estava falando dormindo. Tinha alguém sentado na beirada da minha cama no escuro, ouvindo a minha respiração, praticando uma imitação perfeita da minha voz. Para complementar a renda, eu peguei um trabalho freelancer na internet alimentando uma inteligência artificial. O serviço era simples. A plataforma me pagava em criptomoedas para eu analisar fotos geradas por câmeras de segurança e desenhar caixas vermelhas nas telas, ensinando assim a IA a reconhecer padrões. No primeiro mês, eu selecionava placas de carros e animais de rua. Depois, as tarefas foram ficando estranhas. O sistema pedia para eu marcar câmeras com pontos cegos, fechaduras vulneráveis e rotas de fuga sem iluminação em imagens de casas de classe média. Eu achava que estava treinando um software para empresas de segurança privada. Mas hoje de madrugada, a plataforma me enviou a tarefa final, valendo um bônus equivalente a 10 anos do meu salário. A ordem na tela piscava em letras vermelhas. Dizia: selecione a janela mais fácil de quebrar para acessar o quarto principal agora. A imagem que carregou no sistema era ao vivo, a qualidade alta. Era a visão de alguém escondido atrás de um arbusto, filmando a fachada da minha própria casa. E no monitor, vi a minha janela da sala, enquanto o ponteiro do meu próprio mouse desenhava, sem querer, um quadrado vermelho perfeito sobre o vidro, indicando para quem estava lá fora exatamente por onde entrar. O vício em apostas online destruiu o meu casamento e as minhas economias.
Ontem, navegando num fórum em busca de empréstimos, cliquei num link sem nome que baixou um aplicativo direto no meu computador. A interface era vermelha, minimalista. Dizia: aposte anos para ganhar milhões. A regra era simples. Você jogava uma roleta russa digital. Se ganhasse, o prêmio em Bitcoin caía na hora. Se perdesse, você perdia anos de vida. Achei que fosse um golpe idiota, mas o desespero me fez clicar. Girei a roleta, apostando 1 ano. A tela piscou em verde. Ganhei o equivalente a 200 mil. O dinheiro pingou na minha carteira digital na mesma fração de segundo. Cego pela adrenalina, eu apostei o máximo permitido pelo sistema. 15 anos. A roleta girou, girou e parou no vermelho. Você perdeu. Nada aconteceu. Soltei uma risada de alívio, mesmo sabendo que aquilo era ridículo. Isso até o meu celular tocar na mesa. Era minha ex-esposa. Ela estava berrando, histérica, com o som da sirene de uma ambulância ao fundo, gritando que nosso filho de 15 anos, perfeitamente saudável, tinha acabado de cair morto no chão da quadra do colégio. E do monitor do meu computador, um pop-up piscou com a mensagem: débito cobrado do familiar biológico mais próximo, com saldo suficiente. Deseja jogar novamente? Trabalho no turno da madrugada como segurança de um edifício da década de 80. Para subir os 30 andares e checar as portas, eu sempre uso o elevador de serviço, que tem um daqueles espelhos enormes cobrindo a parede do fundo. Para não enlouquecer de tédio no trajeto lento, eu tenho a mania idiota de fazer caretas para o espelho. Às 4 da madrugada, entrei no elevador vazio, apertei o 30º andar e no meio da subida estiquei o rosto, fazendo uma careta grotesca para o meu reflexo. O problema é que, quando relaxei o rosto de volta à expressão normal, o meu reflexo no espelho atrasou. Ele demorou meio segundo a mais para desfazer a careta. Meu coração gelou. Eu fiquei absolutamente paralisado, encarando o espelho sem respirar. O meu reflexo me encarou de volta. Mas, enquanto a minha testa suava de terror no mundo real, a versão de mim no espelho estava plena. A figura no vidro levantou o dedo indicador lentamente, deu 2 batidas do lado de dentro do espelho e moveu os lábios, sussurrando sem emitir som, mas de forma perfeitamente legível. O cabo de aço vai arrebentar, mas não se preocupe. Eu assumo a sua vida assim que você cair e morrer. Não poder dormir transforma qualquer pai de primeira viagem num alvo fácil para a tecnologia. Quando vi o anúncio de uma babá eletrônica com inteligência artificial que prometia traduzir o choro do bebê, comprei na hora. O aparelho escutava a frequência do choro e mandava uma notificação para o meu celular. Estou com fome, fralda suja, cólica. Durante o primeiro mês, funcionou perfeitamente e salvou minha sanidade da minha esposa. Ontem, por volta das 3 da madrugada, a minha filha começou a berrar no quarto ao lado. Um choro agudo, desesperado. Eu peguei o celular na mesa de cabeceira, esperando ler a notificação de dor ou fome. A tela do aplicativo estava piscando em vermelho, enviando a mesma tradução repetidas vezes num loop alucinante. Mas a mensagem não dizia que ela estava com cólica. A notificação dizia: tem muita gente no teto. Eles estão de cabeça para baixo. Eles não têm olhos. Eu congelei na cama. O choro dela foi subitamente interrompido, substituído por um silêncio mortal. E então, o meu celular vibrou com uma última notificação do tradutor de choro.
Dizia: eles estão descendo pela parede, indo para a porta do seu quarto. Eu comprei um carro elétrico chinês de última geração. Aquele que tem 3 letrinhas na sigla, sabe? O painel é praticamente um computador, equipado com uma câmera infravermelha interna focada no rosto do motorista para detectar sono ou embriaguez. Se você piscar demais, uma voz robótica diz: fadiga detectada, por favor encoste. Ontem, eu estava voltando sozinho de uma viagem longa, cortando uma rodovia deserta e sem postes de luz no meio da madrugada. O painel do carro piscou em vermelho. O aviso sonoro não falou de fadiga. A voz metálica preencheu a cabine silenciosa. Alerta de segurança. O peso do veículo excedeu o limite máximo para 5 passageiros. Eu olhei para o retrovisor, sentindo meu sangue gelar. O banco de trás estava completamente vazio. Eu estava sozinho no carro. Tentei ignorar, achando que era uma falha no sensor de suspensão, mas a câmera interna virou a lente sozinha em direção ao banco traseiro e a tela central do painel acendeu, mostrando a imagem infravermelha do carro. O banco de trás não estava vazio no espectro invisível aos olhos humanos. Havia 4 figuras esqueléticas sentadas, espremidas umas contra as outras, todas encarando a minha nuca. E o pior, o sensor de segurança do painel apitou de novo, avisando: aviso, o passageiro que está pendurado no teto do veículo não está usando o cinto de segurança. Até a próxima. Obrigado.